Boa tarde. Atendendo à proposição do nosso professor de Direito Administrativo, professor Nadir Edson, eu, Claudete, aluna do quarto período de Direito, escolhi para repassar a vocês o artigo Conceitos e Evolução da Administração Pública, o desenvolvimento do papel administrativo, produzido pelo Tiago Antunes da Silva. Então, vejam bem. Inicialmente, o Tiago faz um resumo dizendo a que se propõe o trabalho. Então, ele parte da seguinte premissa: a administração pública é o aparelhamento do Estado, organizado para a realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, para satisfazer as necessidades dos seus cidadãos, essa administração pública, inevitavelmente, precisa manter-se em constante evolução. Então, partindo daí, vamos ver como o autor organizou o seu trabalho. Ele organizou da seguinte maneira: ele tem um objetivo, ele propõe um objetivo, algo que ele pretende alcançar, que é recuperar os conceitos da expressão administração pública e sua evolução, e retomar os conceitos de governabilidade e governança. A gente não pode distanciar o que seja administração pública desse processo de governabilidade e governança. E é isso que ele vai tentar nos passar. Como metodologia, ele utilizou a revisão bibliográfica, ou seja, ele vai beber nas fontes daqueles que já produziram trabalhos, textos, artigos, livros sobre o assunto e vai mostrar, formar um arcabouço de base teórica para sustentar aquilo que ele deseja nos mostrar. Como resultado, ele diz que busca contribuir para o debate, buscando uma análise sobre a evolução administrativa ao longo dos séculos, ao longo da história do Brasil, e condução dos gestores públicos ao longo desse percurso. Então, como se posicionavam os gestores ao longo desse tempo. Então, para isso, ele vai falar da administração pública na história dos governos republicanos do Brasil, que evoluiu por meio de 3 modelos que assim classifica: o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e a administração gerencial. Então, no modelo patrimonialista, o que nós temos é chocante à primeira vista. O nepotismo e o empreguismo, se não a corrupção, era a norma. Imagine. Isso consta na página 10 do livro de Brescia Pereira. Então, vejam só. Uma outra característica que nós temos para esse momento é a não distinção entre o público e o privado. Ou seja, o modelo herdado da corte portuguesa, quando aqui se instalou por volta de 1808, ele predominou durante toda a República Velha, de 1889 até 1930, gente. Então, foi mais de um século que perdurou esse cabide de emprego, esse nepotismo e essa corrupção. Se é que eu nem sei se já acabou, né? Mas, segundo ele, essas práticas de caráter arbitrário das decisões, corrupção, nepotismo, descasos pelos cidadãos e demandas sociais, elas foram tornando-se inaceitáveis e promoveram a evolução desse modelo de administração para uma nova forma de gestão. E essa forma de gestão foi a burocrática. Essa burocrática, ela tinha como objetivo proteger a coisa pública. Surge o modelo burocrático, idealizado pelo sociólogo alemão Max Weber, e a administração pública burocrática foi implementada no Brasil durante o governo Vargas, tendo sido impulsionada uma reforma analógica desse modelo,
em que se criou o Departamento Administrativo do Setor Público, o DASP. Ele foi implementado com o objetivo de suprimir o modelo patrimonialista, de modo a organizar e racionalizar a administração pública no Brasil. São vários autores com várias contribuições, mas eu destaquei essa sim. De Paula, o tipo ideal burocrático é marcado pelo formalismo, a impessoalidade, a hierarquia e a administração profissional. Então vejam só, se o objetivo era modernização, não conseguiu com essas características modernizar. E também esse modelo ele não vigorou, não conseguiu, porque não acabou com as práticas até então vigentes, que eram as patrimonialistas, e ainda criou um enrijecimento na administração pública e foi considerado como sinônimo de ineficiência. Então, a partir daí, torna-se indispensável uma nova reforma administrativa. Então surge o modelo de administração gerencial. A partir do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, é que se tem considerada aí a primeira tentativa da implementação desse modelo e que tem por objetivo maior superar a rigidez do modelo burocrático. Então, em 1995 é que vem ocorrer e com 3 configurações distintas. Essa é a nova administração pública, a administração gerencial. Essa nova administração abarcou essas 3 configurações nesse processo evolutivo: o gerencialismo puro, o consumismo e a orientação do serviço público. Vejam que todas elas têm as suas recorrentes na língua inglesa, vez que vem da Inglaterra e dos Estados Unidos essas formas de administração. É lá que elas surgem. Então, esse modelo gerencial, ele surge com o objetivo de corrigir as disfunções da burocracia. Possui um posicionamento que privilegia a inovação e contraria a administração burocrática. Exatamente isso. Por quê? Porque a partir de agora valoriza-se o cidadão e o objetivo maior é oferecer serviços de qualidade baseado em valores como eficiência, eficácia e competitividade. Então, são vários os autores que o Tiago trabalha para nos repassar essas características, mas infelizmente não há como passar e nos atermos a cada consideração de vários escritores ao longo desse arcabouço, digamos assim, teórico. Então, vamos elencar alguns estudos que ele traz, que consideramos relevantes. Então, não basta ser efetiva a gestão e evitar o nepotismo e a corrupção. Ela tem que ser eficiente e tem que procurar prover os bens públicos e semipúblicos que cabem ao Estado diretamente produzir ou indiretamente financiar. Então, nessa perspectiva, a administração pública gerencial nasce como um novo modelo de administração. Prima pela qualidade desse serviço público, profissionalizando e aperfeiçoando continuamente seus seguidores, ou seja, seus servidores. Os servidores agora há um novo olhar, uma nova dimensão. Então, esse novo modelo gerencial, ele evoluiu em 3 estágios distintos e foi motivado pelos objetivos dos administradores e pelos anseios dos seus administrados. Então, a gente vai ter aí 3 possibilidades. O primeiro é a eficiência da máquina pública e redução dos gastos, e o usuário cidadão passa a ser tratado como financiador da máquina pública. Então, não é mais só
ou usuário ou cidadão. É um usuário, aquele que usa os serviços públicos e que é cidadão, mas ele financia essa máquina pública. Não é só mais de observar, ele é parte integrante desse processo. O segundo considera o usuário como um cliente, em que seus anseios passam a ser motivo de preocupação e as atenções se voltam para atender o cliente consumidor, mas é como o pagador dos seus serviços. Então, nesse momento, esse cliente ele é consumidor, mas ele paga os seus serviços. A máquina não simplesmente está aí, o trabalho, a coisa existe e é jogada, não. Eu sou cliente, eu sou consumidor e eu sou pagador desse serviço, do serviço administrativo. Já o terceiro estágio contempla a questão da cidadania, da equidade, independente de financiamento do serviço ou não. Existe a cidadania, é o mais válido. Todos os cidadãos são e fazem parte de uma coletividade. Não é só eu, individualmente, porque é sabido, e ele deixa isso muito evidente no seu trabalho, que o que vale é a cidadania, não o cidadão único, público, não. O público, ele é coletivo, se busca um bem comum. Então, ao falar da administração pública, De Paula destaca 2 projetos políticos em desenvolvimento e em disputa na gestão pública. O primeiro deles é inspirado na vertente gerencial dos anos 90 e constitui no Brasil durante esse primeiro momento, logo em 1990. O segundo é a vertente societal, que se manifesta nas experiências alternativas de gestão pública, com os conselhos gestores, o orçamento participativo, com raízes no ideário dos herdeiros políticos das mobilizações populares, contra a ditadura e pela redemocratização do país, com destaque para os movimentos sociais. Olha, gente, se a gente for observar, essa segunda autora, essa vertente societal, ela está ligada à tradição mobilizatória brasileira que alcançou o seu auge na década de 1960, quando a sociedade se organizou pelas reformas do país. Então, vejam só, vamos ter os projetos políticos que vão disputar os espaços exatamente. E essa nova visibilidade do poder público na sua administração pública dos anos 90, que tenta modificar todos esse conturbado modelos que existiram e que se perpetuaram, e vem exatamente um olhar mais atento que diz que a vertente societal enfatiza principalmente a participação social. Nesse sentido, prioriza a dimensão sociopolítica da ação estatal como alternativa às dimensões econômico-financeiras. E isso aí nós vamos vislumbrar muito bem lá nos partidos de esquerda, centro-esquerda e nas também organizações não governamentais. 1960 realmente houve toda uma mobilização, né, que tem como base fundamental a organização popular pelas reformas do país. Junquillo entende que, mesmo existindo mercado, a vertente societal apoia a sociedade democrática e que as pessoas passam a ter atitudes proativas, críticas e independentes em busca de uma sociedade menos injusta. Isso em 2010, na página 165. Já De Paula, ela coloca que a nova administração pública está sempre reinventada e, enquanto houver vitalidade democrática, permanecerá como um projeto inacabado. Então, não é algo como vamos fazer, vamos lutar, vamos buscar a equidade, vamos
unir as mãos, as forças, vamos nos mobilizar. E acabou. Não. Para ela, é uma luta constante, é um trabalho tijolo a tijolo, que vai se consolidar nunca, porque sempre estará em busca de melhores condições e situações. Então, depois dito isso, nesse trâmite entre esses dois pensares, esses dois fazeres, a gente chega em governabilidade e governança. Então, são conceitos vinculados ao ato de governar, que é igual a deter uma posição de força a partir da qual seja possível desempenhar uma função associada ao poder de decidir e implementar decisões, ou ainda de comandar e mandar nas pessoas. Isso são palavras de Nogueira, na página 99, de 2001. Então, nessa perspectiva, gente, são conceitos indissociáveis, pois mantêm entre si uma relação muito forte, sendo estas uma complementar à outra, governabilidade e governança. Uma complementa a outra. Por quê? Vejam bem, a governabilidade se refere à capacidade política de governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e de seu governo com a sociedade. Está presente quando a população legitima o exercício do poder pelo Estado. Já a governança é a capacidade financeira, administrativa e financeira do Estado, ganhando aplicabilidade por parte dos agentes públicos que possibilitam a formulação e implementação das políticas públicas, dando vida às ações do Estado na relação com a sociedade civil e o mercado. Vejam bem, a governabilidade, ela se legitima, nós, como cidadãos, através do nosso voto popular. É uma das formas, as formas de organização para chegar a quem terá a governabilidade. Assim como existe a governância, que é a capacidade administrativa e financeira. Gente, se os cidadãos não se dão as mãos e se não buscam a formulação e implementação de políticas públicas que se voltem para a sociedade e para o mercado, nós não vamos estar fazendo praticamente nada. É isso que a gente consegue depreender. Então, para Junquillo, por exemplo, página 34 de 2010, ele diz: a boa governança pressupõe acompanhamento e controle por parte dos cidadãos, no exercício pleno de sua cidadania em uma sociedade democrática de todas as ações governamentais. Então, não é essa ou aquela, são todas. Nós temos que entender que os cidadãos, eles só têm força se eles acompanham e controlam a governabilidade e a governança do seu Estado. Se isso não ocorre, de nada não adianta, nada vai adiantar nada. Vamos continuar com os empreguismos, o nepotismo e a corrupção. Então, o estudo, a gente pode depreender de tudo que nós acompanhamos todo um processo de administração pública ao longo dos séculos e até hoje a gente ainda encontra dissonantes passagens da nossa história em questões de nepotismo, de empreguismo, de corrupção que perduram exatamente por nós, cidadãos, ainda não estarmos conscientes do nosso papel, que é preciso implementar, é preciso conduzir, é preciso acompanhar todas as ações de governança e governabilidade do nosso país. Muito obrigada pela atenção e até mais.